Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, professora da área de linguagens, e a gente tem uma questão do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para resolver com você. E essa questão tem um texto muito legal da Conceição Evaristo, que faz parte da obra Ponciá Vicêncio. Você vai parar o vídeo um pouquinho, vai ler o texto e a gente volta para resolver a questão, tudo bem? Para o vídeo um pouquinho. Bom, depois que você lê o texto, você percebe que é uma narrativa muito bonita, muito lúdica, né? O nosso personagem principal se lembra aí de uma cantiga que o pai dele cantava. Ele não sabia nem o que é que ela significava, mas tinha uma afetividade nessa canção. E era isso que chamava atenção para ele. Mas vamos ver o que a questão está pedindo. A leitura do texto permite reconhecer a cantiga de voltar como patrimônio linguístico que... Cantiga de voltar, Patrícia? Sim, cantiga de voltar para onde? O nosso personagem principal, o Luandi, ele ouvia essa cantiga do pai. E ele sentia algo, ele podia não saber o que estava significando, mas ele sentia que tinha a ideia de voltar para os braços de alguém, para voltar para os braços da família, ou para voltar aí para a mãe pátria, tá certo? A pátria dos seus pais. Mas vamos lá. Como ele fala de patrimônio linguístico, o que a gente tem que prestar atenção. A gente tem um patrimônio aí que é imaterial. Por quê? Porque é passado de pai para filho. Lembra que é o pai dele que está mandando, né? Que cantava para ele. Então, passava de pai para filho. Ele quer que a gente busque aí, né? Dentro do texto, reconhecer essa cantiga, a cantiga de voltar como esse patrimônio. Alternativa A. Representa a memória de uma língua africana extinta. Não. O fato do Luandi não entender a canção, ao que o pai estava cantando, não necessariamente tem relação com ele não entender porque ele não sabe a língua. Ou seja, não é uma língua africana extinta. Ele não diz isso no texto em momento algum, tá certo? Alternativa B. Exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes. Não, apesar dele falar dessa rotina, do trabalho, enfim, do dia a dia, ele não está exaltando essa rotina, ele está lembrando que existe isso e o pai cantava essa cantiga, tá certo? Então, a alternativa B está falsa. Alternativa C. Preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. Patrimônio aí da oralidade, inclusive está no enunciado da questão, patrimônio linguístico, preservando sim essa cantiga, esse universo, né? Dentro do contexto da afro-brasilidade, da afrodescendência, tá certo? É uma perpetuação da cultura, por isso um patrimônio, da cultura, da tradição desse povo, que no caso do nosso personagem principal foi passado de pai para filho e ele lembra dessa canção. Então, a alternativa C é a correta. Vamos conhecer as outras alternativas e saber por que elas não contemplam o comando da questão, tá certo? A alternativa D. Resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis, palavras que você não consegue entender. Não, né? Não há um resgate dessa musicalidade. Existe a cantiga de voltar, que é tradicional, que é passada assim por meio da oralidade de pai para filho. Mas isso não quer dizer que vai resgatar a musicalidade africana. Ele está falando de uma cantiga que o pai cantava, tá certo? Para resgatar uma tradição aí precisa de muito mais do que uma cantiga, precisa de muito mais. A alternativa é: remonta a tristeza dos negros mais velhos com saudade da África. Também não é isso, tá certo? Muito cuidado com as alternativas que resumem demais, ok? Então, na canção, a gente sabe que foi passar de pai para filho, mas não necessariamente remontar essa tristeza, mas sim a saudade. Não necessariamente você está com saudade, você está triste. Você pode ter saudade de muitos momentos da vida. O pai do Luandi provavelmente tem saudade da família que ele deixou na África, tem saudade do seu país. Mas isso não quer dizer que a canção, que essa cantiga de voltar remonte a isso, tá certo? Tudo bem? Então, a alternativa C é a alternativa correta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.